Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Boa noite. Ok, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos nessa aula gratuita de aromaterapia. Parabéns você que reservou um tempinho para si e para conhecer essa medicina ancestral do futuro. Parabéns a todos os convidados que aceitaram estar aqui. Você certamente é uma pessoa diferenciada e a pessoa que te convidou te ama muito. Muito bem, quem sou eu? Meu nome é Cláudio Fersan, eu tenho 61 anos e eu quero falar um pouquinho do porquê eu estou aqui, o que esse sujeito está fazendo aqui. Eu sou apenas um rapaz latino-americano que nasceu no interior de uma fazenda e aos 14 anos a minha família migrou para São Paulo, para a cidade grande, nos anos 70, que era o que se fazia, para ter uma vida melhor, né? Então eu trabalhei bastante em vários setores, fiz duas faculdades, trabalhei em diversos tipos de empresa, tive uma carreira, adorava estudar, né? E chegou um ponto em que eu amava muito o que eu fazia, mas eu percebi que eu não tinha patrimônio, eu não tinha construído patrimônio. Então, eu fui atrás de aprender que raio é esse de patrimônio. E aí eu percebi que você tinha que ter uma razoável, no mínimo, uma razoável educação financeira. E aí eu conheci o tripé que a gente busca, né? Liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Eu sabia que era isso que eu procurava. Então, eu resolvi fazer uma transição de carreira. Eu já não era mais feliz no meu trabalho. Aquilo que eu fazia já não me dava mais paixão. Eu trabalhei durante muito tempo com desenvolvimento humano em empresas, em instituições, em fundações, em diversos tipos de empresas de ajuda humanitária, e eu não estava mais feliz. Além disso, conflitos éticos inconciliáveis estavam já tomando conta e eu precisava de alguma coisa nova, até porque o tempo estava passando e eu merecia algo novo. Bom, junto com isso, alguns anos atrás, né, a minha mãe adoeceu bastante por conta de Alzheimer e eu fui o filho solteiro que ficou cuidando dela, né? Tive apoio de todo mundo, mas quem lida com isso sabe o quanto isso abala, né? Quanto isso nos abala. Acabei indo ao psiquiatra porque desenvolvi ansiedade. Juntando tudo isso, nada é à toa, eu conheci nesse período os óleos essenciais. E, basicamente, o Balance foi um óleo que me ajudou muito nesse processo. Gradualmente, eu parei de usar remédio, eu sempre tive uma pegada natural. Eu gosto de coisas naturais, eu evito qualquer coisa que seja enlatada, produzida em escala de maneira tóxica. Então, isso é da minha natureza, eu gosto disso. E a doTERRA vem para me reconectar com a natureza e me fazer atuar naquele tripé que eu falei: liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade, de tempo. Isso é cada vez mais importante nas nossas vidas. Eu, durante muito tempo, me dediquei demais, né, em condições que não eram nada favoráveis, até insalubres, e a maioria de nós fazemos isso. E é hora de chega uma hora que é bom dar um basta. Eu continuo prestando serviço para algumas empresas, mas o meu motivo de trabalho, o meu propósito, está aqui com os óleos essenciais. É levar as gotinhas milagrosas para todo mundo que puder, que eu puder, para que as pessoas se reconectem com a natureza, se reconectem consigo mesmas, se reconectem com o humano que ainda existe entre nós e tenhamos uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida feliz que a gente merece. E olha só, nesse caminho também encontrei um monte de gente bacana, né? Que vocês estão vendo aqui na tela, né?
especialmente esses rostinhos aqui, nessas telinhas, mas essas pessoas existem, elas são quentes, elas são cheias de calor, elas são cheias de perspectiva de esperança. Bom, dito isso, eu quero falar para vocês que hoje é uma noite muito bacana, né? Acabou o carnaval, feliz ano novo. Ontem começou o ano novo chinês. Feliz ano novo para todo mundo. Para alguns o ano começa realmente agora, né? Para nós ele já começou há um bom tempo. E eu quero que vocês tenham papel e caneta na mão, né? Para aproveitar tudo que a doutora Célia tem para nos dar. Doutora Célia é uma figura que eu conheci nesse negócio. Eu não a conhecia, ela é do interior, eu estou aqui em São Paulo. E é uma pessoa fabulosa, extremamente dedicada, de uma presteza profissional, de uma seriedade profissional. O que ela põe a mão dá certo, e ela se dedica demais. Além do que é uma pessoa muito gentil, gosta de dançar. Pessoas como eu, a gente gosta de dançar, somos pessoas por trás dessa telinha. A doutora Célia é muito inspiradora e ela está nos trazendo hoje um conteúdo muito bacana. Então, eu quero que vocês recebam com muito calor humano uma salva de palmas mudas, doutora Célia Ico. Boa noite, boa noite. Eu quero primeiramente agradecer o Cláudio que veio através desse modelo de negócio que eu conheci também, um homem extremamente competente na tudo aquilo que ele faz, ele é muito profundo, né? Ele se dedica muito, então agradeço, Cláudio, as suas palavras, muito obrigada. Deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Célia Ico, formada especializada em odontologia pela Unicamp. E assim como o Cláudio, eu também cuidei da minha mãe. Minha mãe tinha Parkinson e Parkinson de rigidez, e foi por conta dela que eu conheci os óleos essenciais do Terra. E como o Cláudio, eu também buscava algo para poder trabalhar com mais liberdade, né? Porque dentista fica lá preso na salinha e a gente troca a nossa hora por dinheiro. Então, a partir do momento que eu larguei a odontologia e fui cuidar da minha mãe, eu queria algo que eu pudesse, ao mesmo tempo, cuidar dela e, ao mesmo tempo, cuidar de outras pessoas e ter a minha renda. Qual não foi minha surpresa que, ao usar os óleos essenciais, a minha mãe melhorou muito, não só na parte física, como na emocional também. E eu sei que vocês estão aqui não é só para ouvir histórias. Claro que nossas histórias inspiram todos vocês, porque, né, não é sempre que a gente vê pessoas tão diferentes. Podem olhar nessa telinha. Vocês vão ver pessoas que têm formação, pessoas que não têm formação, pessoas de várias idades. Então, aí vocês veem, nossa, isso é para todo mundo, né? É desde a pessoa mais jovem até as pessoas como nós, eu e Cláudio, né, Cláudio? Mais maduras, mais experientes. Então, eu vou pedir licença para compartilhar, que eu tenho algo muito legal para colocar aqui para vocês sobre o que é o Reset 360 pós-carnaval. No carnaval, né, gente? Não sei vocês, eu fiquei mais reservada, mas eu sei de muita gente que foi lá e se esbaldou, dançou pra caramba e comeu mais do que devia, entrou em ambientes lotados, não é mesmo? Vai colocando no chat para mim o que é que vocês fizeram, o que que vocês fizeram de excessos. Alguém fez algum excesso aí, né? Eu gosto, em alguns momentos, de aproveitar para fazer uma autoanálise. Então, eu aproveitei esses momentos que todo mundo estava nos seus excessos, eu fiquei ali meditando, mas ao mesmo tempo, gente, eu fiz um excesso. Então, eu vou contar daqui a pouquinho para vocês o que é que eu fiz. Então, o Reset 360 é para a gente fazer uma limpeza total do nosso organismo. Vai ser um guia prático
para vocês poderem desinflamar o corpo de vocês. Então, qual é o cenário dessa pós-festa? Você se sente dessa forma? O corpo pesado, sensação de inchaço, retenção de líquido. Então, assim, a gente ficou num desequilíbrio temporário. Não é só diversão, né? Seus sistemas ficaram todos desorganizados. Então, a gente vai reorganizar. E como a gente vai fazer isso? Vamos trabalhar o corpo, a digestão, a nossa energia e a nossa mente também. A nossa mente fica lá mais nublada porque a gente saiu do nosso ritmo. Vamos ver como é que isso vai ser feito? Pensa no seu corpo como uma casa. Você teve aquela festança na sua casa e agora a festa acabou, né? Então, como que a gente vai faxinar todo esse lixo acumulado que são as toxinas? Então, o encanamento está lá meio entupido, que é a nossa digestão, a energia está instável e a gente tem que limpar os filtros, desentupir os canos e reorganizar essa eletricidade. Primeira parte, a gente vai fazer uma super faxina, que é a limpeza e a preparação interna. Antes da gente acelerar o nosso metabolismo, primeiro a gente tem que limpar tudo. Como que você vai acelerar com a casa toda suja, né? Você vai trabalhar com a casa suja, não tem como. Então, se o lixo não sair, o corpo não vai funcionar bem. Então, a gente tem que limpar as toxinas de álcool, açúcar, falta de sono. Então, nosso foco é drenagem, suporte hepático e alívio digestivo nessa primeira etapa. A gente vai limpar os filtros, começando com os endócrinos. Os endócrinos, ele é um mix que tem alecrim, coentro, zimbro, gerânio, tangerina. Ele é um cheiro assim herbáceo e bem forte e ao mesmo tempo floral. Ele vai ajudar a limpar todos os nossos filtros, e vai tirar aquela sensação de corpo intoxicado, parado. Então, ele é ideal para a gente começar do zero, depois dos nossos excessos químicos e alimentares. O lemon, nosso famoso solvente, desengordurante, desintoxicante, ele vai ativar e dar leveza. Eu tô com um pouquinho de lemon aqui na minha água, ó. Porque o lemon, além de tudo, vai ajudar na nossa concentração. Ele ajuda a dissolver os resíduos, estimula a função hepática, ele vai apoiar o sistema linfático, ele ajuda a fazer drenagem, então, ele é nosso desentupidor de canos. Ele ajuda na quebra de gorduras. Então, uma gotinha na água, ele serve para lavar logo o nosso sistema digestivo, nosso sistema hepático. Zengeste. Esse foi outro que me ajudou. Lembra que eu falei para vocês que eu também fiz alguns excessos? Eu andei comendo, mesmo em casa, algo com um pouquinho a mais de gordura. E aí eu passei um pouco mal, aí o que que eu fiz? Eu usei esses três óleos. O Zengeste é o fim do estufamento. Ele é encanador do sistema digestivo, vai limpar, né? Ajudar a fluir tudo aquilo que está parado. Ele dá um alívio assim muito imediato. Ele vai reduzir gases, distensão, aquela sensação de estufamento, dá um conforto abdominal para quem exagerou na dose e precisa de um bem-estar rápido. E o segredo está na fórmula com gengibre, hortelã, ele tem anis também, cardamomo, e você pode usar tanto de uso interno, ou você pode fazer uma leve massagem abdominal com um pouquinho de óleo carreador. Eu costumo usar um óleo de coco. Celery seed, para quem não conhece, gente, celery seed é o óleo da semente de alho. Pensa num óleo com um cheiro de tempero assim delicioso. Você misturar ele com um pouquinho de azeite, temperar a salada é fantástico. E o que que ele vai te ajudar?
Ele vai te ajudar a eliminar os líquidos. Ele é o rei do desinchaço. Para quem não conhece, procura quem te convidou para saber um pouco mais. Ele não é um óleo que a gente costuma falar muito, mas ele é muito bom. Ele apoia o sistema urinário, ajuda a eliminar os fluidos acumulados pelo excesso de sódio e álcool. Então, o resultado qual é? É a sensação de desinchar e o sapato que volta a servir, né? Não tem mais aquele pé de pãozinho. Receitinha prática, que foi o que eu usei quando eu excedi na gordura, né? Eu fiz um blendzinho desse, se vocês quiserem tirar print da tela. 3 gotinhas de Zendocrine, 3 gotinhas de Zengeste, 2 gotinhas de Lemon, completa com óleo de coco em 10 ml num frasquinho Rolon e aplica no abdômen, sentido horário, se você tiver com a barriga assim, mais estufada, constipada, ou anti-horário, se você tiver com ela meio solta. Então, e o objetivo é estimular mecanicamente e quimicamente, através dos compostos dessas plantas, a eliminar as toxinas. A segunda etapa é um reset metabólico. Vamos reorganizar a energia e o controle. Quando a gente toma álcool, por exemplo, ele vai se transformar ali dentro do nosso organismo em toxinas, né? E além de tudo, ele desidrata. Quando acontece uma desidratação no nosso corpo, a gente pensa, então eu vou eliminar, eu vou eliminar os líquidos, sim, só que ao mesmo tempo o seu corpo faz o quê? Nossa, eu estou perdendo líquido, está desidratando, eu vou guardar líquido porque eu preciso de líquido para as minhas células. Então você incha, é o contrário, né? Então o ciclo do açúcar também, que a gente costuma comer muito mal, porque a gente está lá no meio das festas, chegou gente em casa, eu fui para casa de alguém e a gente acaba comendo o que não deve. Então, após esses excessos, o corpo entra num ciclo muito perigoso. Picos de glicose, seguidos de queda brusca de energia. Fome constante e desejo incontrolável por doces. Irritabilidade e metabolismo lento. Vamos estabilizar essa energia da nossa casa. Para isso, nós vamos usar um coringão, o MetaPower. O MetaPower, ele é um botão de controle, um termostato da nossa energia. Então, a gente vai ficar no fim daquela montanha-russa de picos glicêmicos. Aí a gente vai ficar no autocontrole, reduzindo a nossa compulsão por conta da canela e do grapefruit. A hortelã vai ajudar a gente a digerir melhor e o gengibre também. O limão ajuda no detox, como eu já falei antes, nos slides anteriores. Então, você tendo menos compulsão, vai diminuir aquela vontade louca de comer doces e massas. E, através das suas mensagens celulares, vai falar para as células de gordura que a festa acabou e agora é hora de queimar energia. Então, ele é essencial para quebrar aquele ciclo vicioso pós-feriado. Tangerina. Tangerina é o óleo da alegria, o óleo do bom humor. Ele dá um suporte emocional, ele tira a irritação da rotina que voltou e vai trazer leveza. Vai controlar a ansiedade e ajuda a reduzir o impulso alimentar causado pelo estresse. Ele também ajuda na compulsão alimentar, justamente por diminuir a ansiedade. Então, além do bom humor também, ele também ajuda a limpar o nosso sangue, o nosso sistema, porque ele ajuda, como todo cítrico, tá, gente? O limão, a tangerina, o grapefruit, todos eles ajudam a fazer um detox no nosso organismo, ajuda a eliminar os líquidos, eles são diuréticos.
Então, uma dica: inalar profundamente antes das refeições e quando bater aquela tristeza, aquela depressãozinha que dá, aquela chateação no pós-festa. E aqui uma dica prática de você ter um blend de foco e controle. Tira a print de novo, para você vencer a ansiedade e o desejo por doce. 4 gotinhas de Metapower e 4 gotinhas de tangerina, completa com óleo carreador, pode ser um óleo de coco, óleo de amêndoa, sempre um óleo vegetal puro. O óleo de coco não é aquele que endurece, tá, gente? É aquele que fica sempre líquido, é o TCM ou o óleo de coco fracionado. Pergunte para quem te convidou, que a pessoa vai poder te orientar melhor. Como que a gente vai usar? Passa no pulso, passa na palma da mão. Inala, enconcha, sempre que der vontade de comer algo por ansiedade. E o objetivo é enganar o cérebro com química natural e não com açúcar. Você pode também passar bem na boca do estômago, tá? E a rotina, como é que vai ser? De manhã você ativa, coloca uma gotinha de lemon ou uma cápsula de Metapower. À tarde, você pode usar a tangerina, aquele blend que eu falei, né? E à noite, pode fazer uma massagem abdominal na barriga. Não vamos esquecer que quem saiu nos blocos, quem saiu para dançar, o corpo está pedindo socorro, porque, né, imagina como estão suas pernas e costas estão cobrando preço agora. E o excesso de movimento que você não está acostumado gera uma inflamação silenciosa que vai resultar em dores, inchaço, é aquela sensação de peso nas pernas. E agora, como é que a gente vai fazer esse resgate? Através de um produto muito maravilhoso que se chama Deep Blue. Ele é um alívio mágico. Imagine que você mergulhar numa piscina gelada depois de um dia intenso de sol. É isso que o Deep Blue faz com os nossos músculos. Ele tira a dor muscular, o cansaço e as dores das articulações praticamente na mesma hora, proporciona aquela sensação térmica refrescante que relaxa a tensão e é ideal para passar nas pernas, na lombar e todo lugar que você tiver dolorida. A gente tem na forma de gotas, de pomada e na forma de bastão também, que não está na foto, mas existe também, tá? Este Copaíba, o nosso protetor natural. Ele, junto com o Deep Blue, gente, não tem dor que aguente esses dois. Ah, vai embora na hora. Se o corpo tá gritando, Copaíba é aquele que silencia, ele desinflama de dentro para fora. E ele é o melhor amigo de quem está se sentindo quebrado. Ele faz um equilíbrio inflamatório sistêmico. Inclusive, eu usei o Copaíba também quando eu estava nessa minha crise. Por quê? Porque como eu tive um intestino mais solto, inflamou todo o meu intestino, né? Então eu usei também o Copaíba. Então ele faz um apoio ao sistema nervoso para acalmar toda a irritação e dor. Potencializa o efeito de outros óleos quando usados juntos. E uma coisa, ele melhora a manchinha, tá? Então, uma receitinha para vocês, rolou um corpo novo, seu gelol natural com cheiro de spa, muito chique. Vocês vão usar 4 gotinhas de Deep Blue, 4 gotinhas de Copaíba e completar com óleo de coco fracionado num frasquinho rolon. Mistura tudo e passa onde dói. Joelho, panturrilha, lombar. Se você tem a pomada, mistura uma gotinha com um pouco de pomada e passa no local que é show. Chega de dor. Agora a gente tem que pensar no quê? Na nossa energia. Porque você foi no meio de um monte de gente e ali você trocou energia, né? Com gente legal, com gente não tão legal. E você
se sente esgotado, drenado emocionalmente, ou com medo daquela gripe. Você não sabe se a pessoa estava ali com vírus. Às vezes você foi no meio de uma multidão, né? Vamos blindar seu organismo e seu campo pessoal? On é o nosso guarda-costas invisível. Esse blend é o que dá a nossa defesa. É por isso que ele se chama On Guard, é o nosso guarda-costas mesmo, o nosso anjo guardião. Ele, além de melhorar a nossa imunidade, ele nos blinda de energias negativas, ele transmuta a energia negativa para positiva. Olha que sensacional. Ele vai blindar a nossa imunidade para evitar que a gente fique de cama, porque é muito comum, depois de vários excessos, o nosso corpo diminuir a imunidade e então a gente fica doente, não é? Ele vai apoiar as defesas naturais do corpo quando ele está sobrecarregado. Principalmente se você fez muito excesso, seu corpo gastou muita energia. Então, ele baixa as barreiras da sua imunidade. Ele pode ser usado tanto no difusor quanto aplicado na sola dos pés, ou mesmo, eu gosto muito de usar ele na garganta, gosto muito também de usar ele pingando no mel, né? Então você tem várias formas de usar. E o On Guard, ele tem canela, tem cravo, laranja, alecrim, eucalipto, que são potentes anti-inflamatórios e antimicrobianos. Eu, como dentista, usava muito um componente que tem no óleo de cravo, que é o eugenol. E esse componente é muito, muito antisséptico, ele é anestésico, ele é antimicrobiano, e é por isso que ele está aí dentro do On Guard. Vão colocando aí no chat em quem que vocês pensaram, né? E o que é que vocês estão precisando nesse momento. A melaleuca é outro óleo que nos ajuda muito nessa questão da proteção, porque ele ajuda a purificar, ele é poderosíssimo para limpar aquilo que não te pertence, seja uma bactéria na pele ou até mesmo a energia pesada do ambiente. Ele faz uma limpeza profunda. Ele olha, o povo fala óleo das perebas. Eu acho esse nome meio feio, mas é verdade. Ele limpa assim, Cláudio tá rindo, né, Cláudio? Mas ele limpa muito a pele justamente porque ele tem um potencial antifúngico, antiviral, antibacteriano muito, muito potente. Ele ajuda em cicatrização, é maravilhoso para isso. Ele vai cortar também a energia de ambientes carregados, purifica o ar e ele é repelente, tá? Tanto o guard quanto o melaleuca, ele é, ele é muito repelente. Eles, né? Os dois são muito repelentes. A receitinha aqui que eu coloquei não é de rolô. Eu fiz uma receitinha aqui de um spray escudo protetor. Por quê? Porque vocês podem colocar esse spray tanto para ajudar como repelente, como também para ajudar na energia do ambiente. Então, vocês podem fazer num frasco spray 4 gotinhas de On Guard, 4 gotinhas de melaleuca, em água de preferência, uma água destilada ou desmineralizada, né? Por que isso? Porque é uma água que não tem contaminantes. E assim o seu spray vai durar mais tempo. E coloca um pouco de álcool de cereais. Então, primeiro você dilui os óleos no álcool de cereais e depois você completa com água. E cada vez que você vai usar, dá uma agitadinha. Você pode borrifar ao seu redor, em roupas, no ambiente. Sempre que sentir que o ar está meio pesado, você estiver em locais meio fechados. Só toma cuidado com as madeiras, tá? Porque o álcool pode manchar a madeira. Mas em roupa, você pode pôr tranquilo. E vamos falar sobre o quê? O fôlego da vida. Você foi lá naqueles bloquinhos, foi lá no meio da multidão e ficou sentindo o ar pesado, acha que a cabeça não tá, parece que não tá ligando. Respirar melhor é o melhor caminho
e mais rápido para oxigenar o seu cérebro e eliminar as toxinas da folia. Eu tenho certeza que você foi no bloquinho e tinha gente que fumava lá dentro, né? Ou então aquelas pessoas que se enchem de perfume, aquele monte de perfume químico, ou que estava enchendo a cara. Você não estava bebendo, eu tenho certeza. Você não, né? Mas quem encheu a cara? O suor, gente. O suor fica cheirando bebida alcoólica, porque sai tudo pelo suor. E aí você tem que limpar o seu outro filtro, que são os pulmões, né? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem o Brice e a gente tem o Peppermint. O ufa que você precisa para você poder respirar de novo um ar mais puro, mais limpo, trazer mais oxigênio para suas células. Então, eles são a dupla dinâmica para você abrir essas vias aéreas e acordar sua mente. O Brice, ele é um composto de vários óleos essenciais. O peppermint está lá dentro. Tem louro, tem eucalipto, tem cânfora, tem melaleuca, tem o limão siciliano. E todos esses óleos, o que que eles vão fazer? O peppermint abre as vias superiores. E os outros óleos, cada um tem uma função. O lemon vai ajudar a tirar o muco, ele é um mucolítico. O louro, o eucalipto, a cânfora já vão trabalhar mais na parte inferior dos brônquios dos pulmões. Então é por isso que você, quando inala o peppermint, tem alguém aí, põe no chat, tem alguém aí que tem rinite, sinusite, asma, bronquite, não respira direito? Aqui tá a duplinha para você, tá? E aí a gente entrou naquele monte de gente, não consegue respirar direito, ou voltou com o nariz meio trancado. A gente vai pôr uma gotinha do peppermint na mão e inalar e sentir aquele choque de energia. Porque quando ele abre as vias respiratórias, ele vai trazer mais oxigênio. A gente já tem mais clareza mental, e o oxigênio vai entrar nas nossas células, vai nos despertar, vai trazer mais energia. Oxigênio e energia, gente. Eu falo que assim, os atletas, eles vão atrás de doping. Esse é um doping natural. Se você precisa de mais energia para ir lá na academia, são aqueles dois. E depois que a gente já curou várias coisas, a gente vai pensar no quê? Na nossa mente. O balance é o nosso pé no chão, é o nosso aterrador. Quando você se sente assim, meio aérea, ansiosa ou com aquela cabeça girando, meio perdida, é o balance que vai trazer seu equilíbrio de volta. Ele dá uma sensação imediata de aterramento. Antes de começar a aula, eu já inalei meu balance. Por quê? Eu sei o conteúdo, só que sempre antes de alguma aula a gente fica lá com um pouquinho, né, de nervosinho, tal. Então a gente costuma usar sempre o balance para ficar mais tranquilo e dar uma aula melhor para vocês. Então vai reduzir a hiperatividade mental e vai trazer um equilíbrio e você vai sentir aquele abraço que te traz de volta para o seu eixo. Não poderia deixar de falar da nossa faxina cerebral. Vocês sabiam que é durante o sono que o cérebro faz a faxina de tudo aquilo que a gente passou durante o dia? Se você não entra em sono profundo, você não consegue limpar aquele lixo todo. Imagina a sua casa cheia de lixo e você não jogou fora, né? O que que vai acontecer? Alguma coisa vai começar a feder, né? E aqui acontece isso. É uma faxina que a gente vai fazer noturno para você conseguir entrar em sono profundo. Então, sem sono adequado, não há um reset real, que é durante a noite que o seu corpo vai reduzir a inflamação e reorganizar para o dia seguinte. Aqui a gente tem dois coringas, Serenity
que aliás está numa promoção. Se você não sabe, chama quem te convidou. E o lavanda. O lavanda traz um sono assim dos deuses. Dentro do Serenity tem o lavanda também, e tem alguns outros óleos, como ylang-ylang, camomila romana, que estão ali dentro, que faz um mix poderosíssimo. Tem cedro, manjerona, que foi assim, os cientistas da Doterra pensaram no Serenity para ser aquele que vai te fazer capotar. Quem não capota com a lavanda, capota com o Serenity. Eles são responsáveis por desligar aquele falatório mental e garantir que a sua mente consiga entrar em relaxamento profundo e você consiga dormir. Ele vai combater a insônia e a agitação noturna e prepara a química do seu cérebro para ter aquele descanso reparador que é super necessário. Frankincense, que é o nosso rei dos olhos, por isso que ele está aqui como rei de tudo. O frankincense, ele foi um dos presentes dados a Jesus quando ele nasceu. Ele é um incenso, ele é retirado de uma árvore, ele é uma resina, então o óleo é feito pela destilação dessa resina. Ele tem um potencial de regeneração celular, ele apoia a parte do sistema nervoso, então ele vai ajudar suas células a se recuperar do estresse oxidativo, do álcool, do sol. Ele tem um poder anti-inflamatório muito grande também, assim como o copaíba, e ele é muito, muito usado nas meditações em várias religiões. Então, ele ajuda na sensação de paz espiritual e traz também a proteção. Não foi à toa que ele foi esse presente. E a receitinha para vocês, sono de rainha ou de rei. Os ingredientes: 3 gotas de Serenity, 3 gotas de lavanda e 2 gotinhas do frankincense. Um rolão de 10 ml completa com óleo carreador, passa na sola dos pés, na nuca. Eu gosto muito de passar na mão e inalar, e gosto também de passar aqui, ó, na pontinha do nariz, porque daí a gente fica inalando. Você não precisa sofrer com a ressaca do carnaval, gente. Você pode escolher se cuidar hoje. Fale com quem te convidou e garanta seu kit de sobrevivência. Então, depois de tudo isso, você fez a limpeza do metabolismo, a limpeza do ambiente, você fez a limpeza do seu corpo, está com mais energia, menos retenção, menos inchaço, uma redução drástica da compulsão alimentar e a sensação de controle do próprio corpo. Desinflame o corpo e a alma e comece o seu reset hoje. Célia, como é que eu posso começar? Através de um kit super maravilhoso que tem praticamente todos esses óleos que eu falei para vocês. Tem a pomada de Piplu, o de Piplu ali em gotas e quase todos aqueles óleos. Conversa com quem te convidou. Além de tudo, olha, gente, tem um colágeno super mega power, porque o colágeno vai reconstruir as nossas células também. E agradeço vocês. Pergunta para quem te convidou como você pode fazer para adquirir tudo isso. Me procure nas redes sociais. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Sei que quarta-feira de cinzas é um dia muito difícil, né? Mas vejo que quem realmente quer aprender a ter um pouco mais de saúde de uma forma mais natural está aqui. Muito obrigada, doutora Célia. Que aula maravilhosa. Gente do céu, que conteúdo incrível. Eu não sei vocês, mas eu printei aqui muita tela, tirei foto, filmei, lembrei de muita gente que precisava estar aqui nessa aula, né? Mas a gente que estava aqui, com certeza, usufruiu desse material riquíssimo. Muito obrigada, doutora, por tudo que você entregou aqui, esse material rico, né, para nós. Com certeza, acho que mesmo quem não pulou o carnaval precisa fazer esse detox no corpo. Foi uma aula muito incrível, porque
Às vezes a gente está num ritmo acelerado até de trabalho, enfim, casa, mulher tem casa, criança, trabalho, e tanta coisa para dar conta, e a gente vive nesse esgotamento, né? Então, com certeza vai ser muito valioso. Gente, muito obrigada para cada um que estava aqui nessa noite, né? Foi uma noite incrível. Agradeça a quem te convidou, porque com certeza essa pessoa te acha muito especial. Não saiam, vamos tirar uma foto, porque quem não sai na foto, né, Sam? Não fica rica, mas vou falar outra frase. Quem não sai na foto não tem saúde. Então, pegue aí seu óleo essencial. Eu vou printar a tela aqui. Como são duas telas, você não sabe qual tela você tá. Fica aí na pose. 3, 2, 1. Peraí. Peraí que vai dar certo aqui, gente. Aí.